Shalom, Erev Tov. Estamos aqui, né? Estou feliz, acabei de receber. Quer dizer, feliz numas, né? Porque estou sozinho, minha esposa foi para Brasília visitar os seus pais. Mas feliz porque ela já chegou lá no aeroporto, recebi o SMS dela. Correu tudo bem, né? O pai está com ela, assim como está comigo, assim como está com todos aqueles que o amam em primeiro lugar em suas vidas, né, e colocam as suas vidas à disposição dele. Então ela já está em Brasília, indo para a casa da mãe dela agora. Eu creio que logo mais ela já estará lá na casa da mãe dela. Estamos aqui para gravar a parte 2, então, né, do estudo que nós iniciamos a semana passada, para onde eu vou, não podeis vós vir, parte 2, né. Nós falamos sobre vários assuntos, né, no primeiro dia, e hoje nós vamos falar sobre genealogia. Porque se nós vamos orar primeiro. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti por mais esse dia, agradecemos por estar nos iluminando para podermos estar escrevendo, para podermos estar conseguindo achar na Sua palavra aquilo que procuramos, para poder transmitir a quem nos assistir a verdade, a pura verdade, aquela que está escrita em Tua palavra, nos limitando a retirar aquilo que nós sentimos por Tua presença, pela presença do Teu Espírito, que foi acrescentado ou diminuído. Em nome da Yahushua HaMashiach, peço a Ti, Pai, que me ajude a fazer esse estudo de forma simples, direta, para que todos possam ser edificados. Que assim seja. Bom, então vejam bem, meus irmãos. Apesar, né, da humanidade, a cada passo que foi dando, né, que nós vimos lá, né, que elas foram se separando cada vez mais, se afastando mais e mais do Criador, né, nós temos que ver que sempre existiram homens que foram fiéis a Yahu. Nós podemos citar alguns, por exemplo, agora nós vamos falar até Noé, tá? Então nós vamos falar sobre a genealogia, né, que está contida em Gênesis, Bereshit, no capítulo 5, versículo de 1 a 32, que é a genealogia de Adão até Noé. Na verdade, nós vamos começar por 7, ok? Então, grande parte dos autores bíblicos, né, nós sabemos que eles apresentam genealogias em seus escritos. Né? Isso é sabido, isso é de conhecimento da grande maioria que já leu a palavra. Essas listas, né, familiares, vamos dizer assim, tornam-se evidências da seriedade do autor e também conferem, né, vamos dizer assim, ao texto, né, aos documentos, aos pergaminhos, né, as escrituras, né, o aspecto documental, ou seja, histórico, né? Então, personagens lendários, por exemplo, nós podemos ver que não necessitam de genealogia. Por uma simples razão, não a possuem. Como é o caso de Melquisedeque. No capítulo 5 de Bereshit e Gênesis, né, o autor percorre 1558 anos da história da humanidade. Mas ele cita nominalmente, a partir de 7, apenas 9 personagens. Porque o seu propósito era apenas chegar até Noé para narrar o episódio do dilúvio. O que se diz sobre a maioria dos 9 é algo bastante comum, né? Eles nasceram, tiveram filhos e filhas e morreram. Porém, quando é falado sobre Enos, né, se diz que começaram a invocar novamente o nome de Yahu. Quando chegamos a Enoque, também é colocado em evidência o nome dele, porque ele era diferente dos demais, ou seja, ele nasceu, claro, né? Ele teve filhos e filhas, afinal não era um alienígena, né, mas sim um homem. Mas na palavra nós encontramos que ele andou com Yahu. Da mesma forma que nós, servos de Yahu, né, precisamos andar com ele.
Nós temos que entender que, por exemplo, o cristianismo, assim como todos os demais ismos, né, são meramente uma religião. Não uma vida, né, de relacionamentos diretamente com Yahweh, muito próximo, caminhando junto, assim como Enoque. Quem anda com Yahweh não é livre para fazer qualquer coisa. Nós sabemos disso. Mas é livre de todas as coisas ruins. Percebe? Quem anda com Yahweh não é livre para ir a qualquer lugar, mas somente aos lugares aonde Yahweh entraria, onde Yahweh vai. Isso também possibilita aquele que anda com Yahweh de não estar sentando-se, por exemplo, na mesa com os escarnecedores. Contudo, andar com Yahweh, né, não é restrição para a nossa liberdade. Como disse o Mashiach, porque se nós conhecermos a verdade, que significa andar com Yahweh, nós seremos libertos. Libertos daquilo que não presta, daquilo que é ruim, do erro. Pelo contrário, né, é uma garantia de liberdade estar caminhando ao lado de Yahweh. E tem outra coisa, mais uma vantagem. Pois quem anda com Yahweh, claro que sofre problemas como todo mundo, claro que na verdade a maioria tem mais problemas do que os mundanos, né? Mas ele não pode ser impedido de prosseguir, porque o Pai o carrega. Então andar com Yahweh, como fizeram Enoque, né, que nós podemos ver lá em Bereshit Gênesis 5, no capítulo 24, a parte A, o iniciozinho, né, que diz: e andou Enoque com Yahweh. E também é dito, né, no capítulo 6 de Bereshit Gênesis, no capítulo 9, que Noá também andou, né? Veja o que está escrito em Bereshit 6:9. Estas são as gerações de Noá. Noá era homem justo e perfeito em suas gerações. Noá andava com Yahweh. Percebe? Isso significa viver com ele e para ele. E não apenas realizar atos religiosos em sua homenagem, que é o que fazem os religiosos. Andar com Yahweh é incluí-lo em todos os setores da nossa vida. Andar com Yahweh é percorrer o caminho delineado por Yahweh. Certamente não será ele que andará pelos nossos caminhos. Isso significa então que nós, sim, caminharemos pelos caminhos dele, fazendo a vontade dele, seguindo o rumo que ele mandar, sempre sob a direção dele. Em consequência disso, né, nós o teremos como companheiro, amigo que está aí para nos amparar constantemente. Andando com Yahweh, chegaremos a um bom lugar, onde estaremos para sempre, por toda a eternidade. Se lermos Apocalipse 20 e 21, entenderemos muito bem, porque até o próprio Yahweh virá, após a regeneração da terra e do céu e tudo, habitar conosco. Observe, Enoque, ele viveu 365 anos. A Bíblia diz que depois dos 65 anos, ele andou com Yahweh durante 300 anos. Isso é perseverança, né? Percebe aquilo que o Mashiach diz. Mas quem perseverar até o fim, né, será redimido. É persistência e determinação. Não adianta andar com Yahweh um dia, achar que é chamado e depois abandonar o seu caminho. Precisamos andar com Yahweh é uma expressão que pode ser interpretada como precisamos crescer espiritualmente, precisamos crescer em conhecimento de Yahweh. É um progresso espiritual, ou, né, vamos dizer assim, usando a linguagem
que foi usada por Shaul na Aliança Renovada, andar no Espírito. Conforme nós encontramos em Gálatas 5,16, onde ele diz assim: digo, porém, andar no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu sei que a leitura das genealogias, são consideradas normalmente como algo cansativo, monótono e por muitos até inútil. Contudo, não é assim, pois através delas nós podemos extrair muitas informações. Algumas delas são apenas para satisfazer nossa curiosidade. Quem era filho de quem, né? Outras podem ser muito úteis no estudo da palavra de Yahweh. Essa genealogia acima citada, que quando vocês pegarem a apostila vocês vão ver que tem até um desenho, permite algumas observações que nos levam a algumas conclusões, que nós vamos falar sobre elas agora. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso. Bom, nos são apresentados então de Sete a Noé 9 nomes que vão, desde Sete a Noé. B. Somando as idades, nós concluímos que desde a criação de Adão até o nascimento de Sem, filho de Noé, passaram-se 1558 anos. Observem, com certeza anos e 354 dias, mas não importa. Por enquanto não importa isso. Tá? C. Em todo esse tempo, devem ter nascido centenas ou milhares de centenas de pessoas. Agora, o autor teve interesse de mostrar apenas os nomes que ligaram Sete até Noé. D. Os nomes das mulheres não são citados na genealogia. Observe que até isso nossos irmãos Yarudins hoje praticam errado. Porque hoje, para você comprovar que você é um Yarudim, você tem que ser filho de uma mulher Yarudim. Nós temos que entender que quando o Pai criou a humanidade, ele a criou patriarcal, não matriarcal. Tá? E o dilúvio aconteceu no ano 1656, após a criação do homem. Por quê? Aí você pode me dizer, como é que você sabe disso? A palavra nos mostra. Porque Noá tinha então 600 anos. Quer ver? Lá em Bereshit, Gênesis 7,11, diz assim, no ano 600 da vida de Noá, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Percebem? Assim, simples e claro. F. É uma curiosidade. Durante parte da vida do pai de Noá, que na verdade cadê aqui? Lameque, né? Onde é que está de novo agora? Eu rodei aqui. Sim. Durante parte da vida do pai de Noá, Adão ainda era vivo. G, outra curiosidade. O homem que mais viveu, pelos relatos bíblicos, Matusalém, ele deve ter morrido no dilúvio, pois morreu no ano em que Noé teria 600 anos. Como que eu sei isso? Matemática pura. É só você ir lendo e somando. H. Como os homens viviam séculos, eles tinham seus filhos bem mais tarde do que acontece hoje. Aliás, muito mais tarde. Hoje nós temos visto adolescentes pais, mães. Então,
nós vemos o seguinte, que o texto de Bereshit, Gênesis 5, diz que Noá viveu 500 anos e teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Esse texto contém um arredondamento e um resumo dos fatos, porque isso poderia nos levar a crer que aos 500 anos de idade, Noá teve 3 filhos gêmeos. Mas não foi assim. Vejam como é bom a genealogia. Em Bereshit, Gênesis 10, 21, vemos que Sem era o mais velho entre os filhos de Noá. Portanto, não poderiam ser gêmeos. Em Bereshit 11, 10, vemos que 2 anos após o dilúvio, Sem completou 100 anos. Sabendo que o dilúvio aconteceu aos 600 anos de Noá, lá em Bereshit 7:11, concluímos que então Sem tinha 98, tendo nascido quando Noá tinha 502 anos. Eu sei que existem pessoas que questionam essas cronologias, que se baseiam nas genealogias, alegando que possa haver omissão de personagens e assim por diante, omissão de períodos indefinidos de tempos. Observem, eu prefiro crer que o meu pai me mostrou isso, eu lendo a Bíblia. Então eu prefiro crer naquilo que meu pai me permite crer. Agora, você creia no que você quiser. Não sou profeta, não sou nada. Eu sou apenas um servo para levar-lhe alimento espiritual. Eu desejo a todos, então, Erev Tov, uma ótima tarde, e que este ensino possa ajudá-los a entender alguma coisa. Eu sei que muita gente deve estar atordoada, mas ele está falando do dia que morreu Mashiach, e está falando tudo isso. Sim, é necessário, para que não venha nenhum palhaço depois querer, sabe? Sabe como é que é esse povo, que nem escrevi hoje, Tá cheio de gente aí achando que é chamado, querendo dar aula de professor e falando asneira. Então, meus irmãos, eu desejo tudo de bom para todos vocês. Eu desejo paz, felicidade, harmonia. Eu desejo que tenham uma quarta-feira maravilhosa. Qualquer dúvida, falem comigo. Shalom, shalom. Fui.